Olá pessoal, a partir desse vídeo nós vamos trabalhar com componentes para formulário. O objetivo é conhecer esses componentes. Nós ainda não vamos utilizar eles de maneira muito funcional, mas já é um primeiro contato importante para nós entendermos como que nós podemos montar as interfaces aí com o formulário. Qual que é o intuito de usarmos formulário numa página HTML? Nós usamos formulário para enviar informações fornecidas pelo usuário para um servidor, para uma aplicação servidora. Então, para isso, é necessário campos de entrada de dados, campos nos quais o usuário possa digitar valores ou selecionar valores. E então esses dados são enviados, por exemplo, para fazer um cadastro ou para fazer um filtro, uma pesquisa. Toda vez que nós fazemos algum cadastro na web, nós estamos usando um formulário. Toda vez que nós fazemos alguma pesquisa, um filtro, uma pesquisa no Google, no Facebook, nós também estamos usando componente de formulário. Aquele campo que nós digitamos é um componente de formulário. Ok? Então, o HTML ele provê alguns componentes que nós podemos usar para a criação desses formulários. É o que a gente vai ver a partir desse vídeo. Aqui eu coloquei uma lista, Nós temos aqui o form, que é a tag que envolve todo o formulário, todos os componentes presentes no formulário. A tag input, que é um campo de entrada de dados, nós vamos ver que ela assume diferentes aparências, mas a ideia é entrada de dados, o usuário digitar valores ou selecionar valores. O text area, que é uma área de texto também parecido com o input, só que tamanho maior. O label, que é um rótulo para os campos de texto. O field set, que ele serve para organizar o formulário, dividindo em grupos. O legend, que ele acompanha o field set. O select, que serve para a gente criar uma caixa de seleção. Os options, que são as opções dentro dessa caixa de seleção. E o botão, que é importantíssimo, e que é através dele que nós fazemos o envio dos dados de um formulário. Bom, vamos realizar aqui um primeiro exemplo. Para isso, eu vou criar aqui um projeto no meu Visual Studio Code. Então, eu vou dar um clique direito, Add Folder to Workspace. Abriu aqui para mim a pastinha da minha Workspace. Eu vou fazer diferente agora, pessoal. Eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de HTML Form, ok? E dentro dessa pastinha, eu vou fazer vários exemplos, tá? Então, nesse vídeo vai ser o primeiro exemplo. Então, dentro aqui dessa pasta que eu criei para esse projeto, HTML Form, eu vou criar o primeiro exemplo. Ao invés de chamar de index, dessa vez eu vou chamar de exemplo 01.html, ok? Exemplo 01.html vai ser o nosso primeiro exemplo aqui usando o formulário. Os próximos exemplos eu vou fazer aqui também dentro dessa pasta, certo? Fica mais prático aí para a gente. Bom, vou dar um pouquinho de zoom aqui no nosso exemplo 1.html. Vou criar aqui a estrutura básica do HTML, Vou criar aqui também o cabeçalho. Vou colocar aqui o título Componentes para Formulário. E vou começar aqui meu body. Bom, deixa eu colocar um H3 também aqui para não ficar só o form em si. Bom, uma coisa importante, toda vez que a gente vai fazer um formulário, é importante que nós envolvamos todos os elementos desse formulário com a tag form, ok? Em exemplos aí mais à frente, a gente vai entender um pouquinho melhor, qual que é o motivo disso, mas basicamente, tudo que está dentro do mesmo form, na hora que eu clicar no botão, eu vou enviar junto, Então, é uma maneira de, eu quero cadastrar todos esses dados aqui juntos, então eu tenho que estar dentro de um mesmo form, certo? Bom, aqui eu vou fazer um primeiro exemplo. Eu vou colocar aqui usuário. E vou colocar aqui um input, que é um campo de entrada de texto, do tipo padrão, que é o tipo text. Na sequência, eu vou colocar aqui mais um label. O que seria o label, pessoal? O label seria um rótulo, uma descrição que acompanha o campo. Então, para não ficar só
né, o campo de entrada de dados, né, o quadradinho lá que a gente vai digitar os valores, você coloca um label para explicar o que se espera que você entre, que você informe naquele campo, ok? Então, essa que é a ideia do label. Nós vamos ver aqui nesse exemplo dois tipos aqui que o input pode assumir, né? O tipo text, que é o padrão, inclusive se eu omitir esse atributo type, e o tipo password, ok? Deixa eu terminar aqui nossa última tag, e aí eu explico melhor para vocês. Bom, então o que eu fiz aqui? Ó? Criei o meu form, né? Eu tenho aqui dois campos de entrada de dados, que é o input. Então, esse meu formulário vai ter dois campos para eu digitar valores, ok? Só que antes desses campos de entrada de dados, eu coloquei aqui também um label, um rótulo informando o que eu vou digitar na sequência, certo? Então, eu estou esperando que eu digite o usuário aqui no primeiro input, e o rótulo aqui do meu segundo campo é senha. Então, estou esperando que eu digite a senha no meu segundo input, ok? E repare que o primeiro input ele é do tipo texto, então um texto normal que eu vou digitar aqui. Já o segundo input, eu defini que ele é do tipo password, então, tipo senha, né? Então, vocês vão ver que ele vai ter uma apresentação um pouquinho diferente. E por fim, eu concluo com o botão, né, para enviar os dados desse formulário. Neste momento, eu repito, a gente não vai ter nada muito funcional, a gente vai ver mais a construção mesmo, né, entender esses elementos. Vou dar um Ctrl S, salvar o exemplo e vou rodar esse exemplo. Então, vou abrir aqui a pasta do projeto, HTML Form, e vou abrir no navegador. Fechar aqui minhas páginas anteriores, vou dar um pouquinho de zoom, e está aqui o primeiro exemplo. Então, tem aqui o meu label, o meu input type text, então eu posso digitar aqui, por exemplo, um usuário, meu próximo label, e aqui o meu input, que é do type password. Aí, quando eu digito aqui no input, que é do type password, o que acontece? Ele não exibe os valores, ele coloca esses pontinhos, né? Porque é uma falha de segurança, né? Se você faz uma interface que espera uma senha e você exibe essa senha. Então, o type password ele esconde a senha, ok? E por fim aqui meu botão, né? Que numa interface funcional eu clicaria nesse botão para enviar as informações que eu digitei nesses dois campos de entrada de dados, nesses dois inputs, né? Então nós vimos aqui alguns elementos nesse exemplo, né? O form, que engloba todos os elementos presentes no formulário, o label, que é um rótulo que antecede, né, os elementos, que aqui no caso é esse texto, usuário e senha. Dois inputs, que são campos para eu realmente digitar a entrada de dados, né? O primeiro ele foi aqui do tipo text, né, um tipo texto, tipo comum, tipo padrão. E o segundo foi do tipo senha, que ele esconde aqui o que eu vou digitando, né, mas ele mantém o valor caso eu envie isso para um servidor. E por fim um botão. Ok, pessoal? Então esse aqui é o nosso primeiro contato com componentes de formulário, né? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.